A aula pública Ópera Mundi está de volta e nesta última parte do programa, Leonan Guimarães responde às questões da plateia. Olá, meu nome é Marina, eu sou formada em Ciências Sociais aqui na PUC. Eu fico pensando o seguinte, a gente discute a questão da sustentabilidade, do aquecimento global, o quanto esse tipo de energia, o petróleo no caso, é muito danoso a isso e está chegando a um nível que já está sendo discutido e isso precisa ser mudado, mas até que ponto apenas a solução técnica que envolve a substituição do petróleo por outras formas de energia ditas mais sustentáveis resolveria essa questão? Você colocou dos carros que eles podem passar da gasolina ou do álcool para o gás, mas e a produção dos carros? Também não vai num ponto da produção capitalista e do modo de vida e de consumo onde a gente está inserido? Essa pergunta tua tem um conteúdo muito mais filosófico, né? Certamente filosófico. Porque existe um fato, existe uma realidade e a gente está sempre buscando melhorar a realidade. Então a gente está sempre fazendo uma crítica da realidade. Mas a realidade, como é que nós chegamos até onde nós chegamos? As pessoas passaram a buscar ter uma série de facilidades da vida moderna, que a gente chama de vida moderna. Ela passa pelo carro, ela passa por uma série de itens, né, que são todos consumidores de energia. Tá? Ela passa, mas isso a gente vê, a gente olha para uma determinada parte da sociedade, que são aquelas que já atingiram níveis de consumo de energia bastante razoáveis, e aí você pode questionar, aumentar esse consumo não é uma dinâmica capitalista, como você está dando essa discussão. Sem dúvida. Acontece que a realidade do mundo, infelizmente, não é essa, porque os consumos per capita de energia, a nível mundial, são baixíssimos. A gente vê que 90% a 80% da humanidade consome petróleo, uma quantidade de petróleo per capita muito pequenininha. Agora, existem outros que consomem uma quantidade enorme. Ou seja, o problema, você dizer que tem que mudar o modelo, eu acho que você tem que mudar o modelo para quem já atingiu um certo patamar, mas a gente não pode esquecer de olhar para baixo aquela imensa massa de gente que está muitíssimo longe de chegar nem perto desse patamar. Como quebrar essa desigualdade? Aí, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de problema político, não estamos falando de problema técnico. Tá? Agora, independente dessa discussão política, você precisa da solução técnica. Porque não há solução política se não for suportada por uma solução técnica. E o suporte técnico está no desenvolvimento, em todos esses mecanismos que não dispensam o petróleo, mas ele passa a usar o petróleo de uma forma mais racional, junto, em paralelo, com outras soluções técnicas que já estão disponíveis. Boa tarde, meu nome é Eric, eu curso História na Faculdade de Sumaré. Eu queria saber do senhor se já existiu realmente, se existe ou se pode existir interesses econômicos e políticos na preservação do petróleo como única fonte de energia do planeta. Não, você faz uma pergunta que essa é clássica, né? A indústria do petróleo, como eu falei antes lá para a Guila, petróleo não é mercadoria, petróleo é poder. A indústria do petróleo, ela tem um enorme poder econômico que se traveste de poder político, tá? E até se traveste de poder militar, certo? Dependendo da escala. E a gente acostumou ao longo do tempo a um pouco demonizar a indústria do petróleo no sentido de que ela seria a causa ou o impedimento de que outras alternativas se desenvolvessem, é o espírito da tua pergunta. Isso é e não é verdade, eu acho. Tá? Isso é sim verdade, porque obviamente quem está ganhando muito dinheiro com uma coisa não quer ganhar menos. Por outro lado, a indústria do petróleo, ela percebia já na década de 70, e aí tem aquela frase do Yamani, quem falou isso não foi o Leonan, foi o Sheikh Yamani, considerando que sim, o petróleo vai sim acabar, com a ressalva, e não vai ser por falta de petróleo. Ou seja, essas pessoas, esse expoente, vamos chamar, ele foi presidente da OPEP durante muito tempo, na época da criação da OPEP. Ele já naquela época eles tinham uma visão de que a indústria do petróleo tinha que evoluir, ela não poderia permanecer no mesmo modelo que vigiu da primeira metade do século XX. Lembra das crises do petróleo da década de 70. E certamente vem mudando. Vem mudando. Todas as grandes empresas do petróleo, hoje, elas atuam em outras áreas de geração de energia. Tá? Elas vêm... A velocidade com que isso acontece, aí é que está.
é que você pode criticar. O fato está acontecendo. Eu digo, será que está acontecendo lento demais? Se poderia acontecer mais rápido? Essa é uma questão, mas o fato já vem acontecendo e não é de agora. Isso tem 20 anos, essa transição dessas próprias empresas que operam, grandes operadoras do petróleo. Agora, o ponto que se coloca, o petróleo também ele tem um fator muito grande de alavancar até a alavancagem tecnológica. Por exemplo, para se preparar para explorar o pré-sal aqui no Brasil, a Petrobras vem fazendo um enorme esforço de desenvolvimento científico e tecnológico para se capacitar a fazer isso. Ora, esse esforço de desenvolvimento científico e tecnológico ele tem um poder de arraste de outras áreas econômicas, de outras atividades muito grande. Né? Então, esse fato também se aplica. E na medida que as empresas de petróleo também começam a investir, já vêm investindo há muito tempo nessas outras energias alternativas, elas têm um poder, né? Têm um músculo de capital e poder para fazer alavancar isso aí. E, de certa forma, eles devem perceber que vai se chegar a um equilíbrio de participação e o problema deles é maximizar o lucro deles. E a maximização do lucro deles não é acabar com as outras formas. Eu acho que maximizar passa para fazer parte também dessas outras formas e também ganhar dinheiro com isso. Eu achei a aula do Leonan muito boa, porque esse tema é um tema que a gente lê muito nos jornais, eu tinha uma opinião sobre o tema, e só que é um tema que a gente não discute muito na faculdade. E é super importante, porque faz parte do nosso dia a dia e a aula dele foi muito dinâmica, porque ele esclareceu algumas dúvidas, ele deu a opinião dele, é muito bom ter uma ideia, a opinião de um profissional da área, e foi muito dinâmico, a gente conseguiu discutir bastante, dar cada um uma opinião e chegar e ter uma ideia melhor desse tema que é tão presente. Eu achei muito interessante a forma como a Opera Mundi trouxe os debates, principalmente a sua dinamicidade, e achei muito criativo a ideia de trazer o debate sobre o petróleo em continuar sendo ou não a forma de poder ou energia no mundo. Eu acho que é um tema que está muito em alta, que tem muita gente interessada em saber mais sobre isso. A gente teve a oportunidade de aprender muito sobre isso nas discussões que a gente teve com o pessoal da Opera Mundi.